Olá pessoal, estamos aqui para mais um dos nossos estudos baseado na palavra de Deus ao profeta Isaías acerca da vida do rei Ezequias, dizendo para que aquele rei ele estivesse aproveitando os tempos a mais que Deus estaria concedendo a ele para que ele pudesse arrumar a casa dele. E hoje nós estaremos abordando aqui a vida de mais um personagem dentro dessa perspectiva que é a família, a vida de Noé. Eu quero ler para você no livro do Gênesis, no capítulo 6, os versos de 8 a 11, que diz o seguinte: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. Amém. Meus irmãos, Noé tem algumas características muito interessantes e o tema que eu quero abordar com vocês para esse foco em cima da vida e da família de Noé é acerca de atitudes que fazem a diferença. Noé era neto de Matusalém, o seu pai era Lameque, e Lameque teve uma atitude muito importante no nascimento do filho. Ele pensou num nome muito especial. E Noé significa aquela pessoa, aquele indivíduo que traz tranquilidade, traz mudança, transformação, um agente de transformação. Ou seja, aquele que mudaria a situação e traria uma condição de descanso para a terra que estava sendo um ambiente bastante inóspito, além do cansaço, além do enfado, a corrupção, o pecado estava avançando de uma maneira que estava se tornando insuportável. Bem, esse primeiro aspecto aqui do nome que Lameque deu ao seu filho Noé já dá para a gente uma ideia muito boa acerca de atitudes que vão fazer diferença na nossa vida e na vida da nossa família. Ou seja, eu tenho certeza que quando chega um filho numa casa, há toda uma preocupação de escolha do nome, como chamaremos essa criança. E interessante que não foi apenas a escolha de um nome bonito, a escolha de um nome diferente, um nome... Enfim, qual a motivação que alguém pode ter na escolha do nome de um filho. Mas Lameque, ele pensou no nome que significasse, que representasse alguém que fosse fazer diferença no mundo em que eles estavam vivendo. E, por certo, essa condição que Lameque pensou não seria fácil para Noé, porque Noé estaria remando contra a maré, estaria sendo minoria no meio de todo aquele povo que estava totalmente corrompido. Noé e a família dele tinham um comportamento totalmente oposto ao das demais pessoas. Ou seja, o nome que ele recebera estava de fato fazendo diferença na vida dele. Ele era uma pessoa que fazia diferença. A família dele tinha um comportamento diferente, tinha
uma forma de agir, de fazer diferente. E uma das coisas principais, fundamental, era que Noé temia a Deus. Ele era um homem obediente a Deus. Ele estava preocupado em fazer aquilo que Deus indicava para ele fazer. E foi um sujeito de uma coragem invejável, porque ele recebeu uma incumbência meio louca da parte de Deus, né? E de fato, quando pensamos acerca das coisas de Deus, no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz que essas coisas são loucura para aqueles que vivem uma realidade fora da presença de Deus. E era assim. Noé, ele ficou durante aproximadamente 100 anos construindo uma arca, um barco gigantesco, fora das dimensões de uma construção daquele tipo para a época dele. E as pessoas chamavam ele de louco e falavam um monte de coisa, mas ele continuava ali no projeto que Deus havia colocado para ele. Isso é algo realmente extraordinário. A maneira como Noé se comportou durante não uma semana, um mês, mas quase um século que ele esteve junto com a família, os filhos, a esposa, todos envolvidos naquele projeto para que pudessem cumprir a ordem que haviam recebido da parte de Deus. Esse Noé, ele foi um camarada que não apenas construiu aquela arca, mas ele era alguém que estava ali mostrando aquelas pessoas e avisando aquelas pessoas como um profeta do que estava por acontecer. Eu imagino até que se houvesse uma atitude diferente por parte das outras pessoas, talvez alguns teriam recebido alguma vaga na arca para estarem fugindo da morte, consequência do dilúvio. Bem, mas qual é o resultado quando nós adotamos as atitudes corretas na nossa vida, na vida da nossa família? Qual é o resultado quando nós, de fato, nos posicionamos de uma forma bem diferente, oposta às vezes da maioria das pessoas, no que diz respeito a ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, às ordens de Deus. É interessante perceber que no texto a seguir, quando se fala aqui do projeto que Deus vai confiar a Noé, aqui no versículo 18 do capítulo 6, nós encontramos a seguinte expressão: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Veja que coisa extraordinária. A atitude de Noé, diante daquilo que Deus havia colocado para ele, fez com que Deus se movesse na direção dele, da família dele. Ou seja, Deus cuida de nós de um modo muito particular quando nós adotamos as atitudes corretas. Quando nós adotamos um comportamento que está voltado à obediência a Deus, a estarmos vivendo segundo a vontade dele, apesar de estarmos sendo uma exceção no lugar onde vivemos, Deus nos olha de um modo especial. Deus tem uma forma diferente de nos tratar, de cuidar de nós. Isso é algo de fato que chama atenção. Eu poderia citar aqui alguns exemplos bíblicos, posso pensar aqui no exemplo de algumas pessoas que conheci
e que, apesar das circunstâncias difíceis à volta, mas a atitude correta levava e levou essas pessoas a uma condição boa, diferente da que as demais pessoas estavam fazendo. Preciso que haja coragem para isso. Então, a primeira coisa que eu quero destacar com você aqui é isso aí. É que se nós estivermos adotando a atitude correta diante de Deus, obedecendo a Ele, não se importando de sermos uma exceção no ambiente que nós estamos vivendo, Deus vai olhar para nós de um modo diferente, especial. Como diz aqui o texto que acabamos de ler, estabelecerei a minha aliança com você, eu farei um pacto com você, eu assumirei um compromisso com você. É importante que, quando estivermos num ambiente que talvez não seja muito favorável ao exercício da fé, nós tenhamos a atitude correta. Eu vejo muitos jovens, membros de igreja, que são pessoas bem dedicadas no trabalho da igreja e quando vão para a universidade, chegam naquele ambiente e começam a se deixar influenciar pelas ideias, pelos comportamentos que os demais têm ali naquele ambiente. E ao passar do tempo, elas acabam adotando as atitudes erradas e as consequências, elas acabam não sendo muito favoráveis. E assim tem sido ao longo da história da humanidade. Quando nós resolvemos agir diferente daquilo que Deus nos orienta e espera de nós, nós colhemos resultados muito desagradáveis. Porque Deus é o Criador, Ele que o projeto nosso foi Ele que concebeu e Ele sabe exatamente qual é a melhor forma de alcançarmos os objetivos que nós teríamos que ter para a vida, para sermos pessoas que de fato têm prazer com a vida, prazer de viver. Eu me lembro que quando o meu filho estava na universidade, o meu filho mais velho, o Rafael, ele relatou para a gente uma situação desagradável, que uma colega dele de turma veio a se suicidar. E é o que tem acontecido em muitas universidades, tá? Jovens que têm um comportamento, uma atitude equivocada nesse ambiente, e aí eles acabam tendo um fim trágico. Fora aqueles que se envolvem com determinadas coisas e tornam-se pessoas com a série de problemas a serem administrados e exigindo muito trabalho, muito esforço para que possam superar. Alguns que se envolvem com o uso de droga, com o uso de bebida, vícios de modo geral e comportamentos sexuais inadequados, enfim, uma série de coisas que a gente vai conhecendo. Eu estou citando só esse ambiente universitário, pensando nos nossos jovens que saem da igreja para uma etapa maravilhosa, que é se preparar profissionalmente num campus universitário, mas alguns acabam não tendo a atitude correta nesse ambiente e acabam se envolvendo até com homossexualismo e outras coisas que desviam a conduta daquela pessoa de forma trágica. Outra questão importante quando nós temos a atitude correta, e eu quero ler para você o versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis, é o seguinte, diz aqui, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé foi obediente a Deus em todos os detalhes. Deus deu a ele um planejamento, um plano de construção de uma arca e ele seguiu exatamente o que Deus havia ordenado. Ou seja, quando nós temos as atitudes corretas, nós não temos dúvida do que nós temos que fazer. Nós vivemos uma vida de certezas, nós vivemos uma vida de convicções, não tem dúvida.
porque aquilo que Deus nos coloca para fazer, logo que nós vamos desenvolvendo aquilo ali, nós vamos vendo os resultados que vão sendo colhidos, a gente vai tendo cada vez mais convicção de que aquilo que Deus está apontando para a gente é o caminho melhor, é a forma correta de agirmos, é a única maneira de fato, termos sucesso naquilo que vamos fazer, e o nosso futuro será, de fato, algo que seja agradável para nós e para a nossa família. Nós vemos muitas famílias aí vivendo problemas seríssimos. O número de divórcios dentro das igrejas, na sociedade de modo geral, os problemas de casais, pais com filhos. A gente fica se perguntando da onde sai tanto problema assim. As pessoas são tão inteligentes, têm tanto acesso a informações, por que fazem, por que se envolvem tanta coisa desagradável? É simples, são atitudes que essas pessoas adotam em algum momento, e atitudes erradas, acabam não tendo a sensibilidade necessária de perceber que não estão fazendo aquilo que deveriam fazer, não estão indo na direção aonde Deus realmente apontou para ele ir. Eu tenho muitas dificuldades hoje de frequentar algumas festas de crentes, porque o ambiente não parece muito saudável. Parece estranho dizer isso, mas é preocupante. Você chega numa festa e o comportamento das pessoas, as atitudes das pessoas são extremamente estranhas. E aí eu fico pensando comigo, isso não vai acabar bem. E eu tenho receio de ir a esses ambientes e de estar sendo conivente com aquilo ali, porque as pessoas não têm pensado que as atitudes delas não estão alinhadas com aquilo que Deus tem desejado para a vida delas. Última coisa que eu quero comentar com você aqui é acerca dessa condição de adotarmos as atitudes corretas, é que nós mantemos a nossa casa, a nossa família em segurança. Não adianta ter um bom emprego, ter um bom salário, ter uma casa grande, bonita, se as atitudes não são corretas, são equivocadas. Nada disso vai manter a sua família em segurança. Há muitos aí que têm visto seus filhos, esposas, casamentos desfeitos, uma série de situações desagradáveis, mas apesar de terem um ambiente todo sofisticado, todo bem elaborado, mas as atitudes não são atitudes corretas. No versículo 1 do capítulo 7, nós encontramos o seguinte, olha que coisa bacana que a gente lê ali. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Por causa disso, por causa dessa atitude de Noé, de ser um homem justo, ele garantiu a segurança da família dele toda, dos filhos, das noras, da esposa, todos puderam viver um tempo de absoluta segurança dentro da arca, sendo ali cuidados pelo Senhor. Foram mais ou menos uns 150 dias de navegação dentro da arca. Tudo correu bem. Todas as pessoas lá fora tiveram suas vidas ceifadas, mas a família de Noé estava em segurança. Aí eu pergunto para você nessa hora, você espera para a sua família? Você tem tido atitudes que mantêm a sua família em segurança? Você tem se preocupado com alguns detalhes para que isso não reverbere num problema de segurança da sua família, levando os seus filhos, sua esposa, o seu próprio relacionamento conjugal a situações desastrosas? Eu digo a você, em nome de Jesus, que você precisa ser obediente a Deus, olhar para a palavra dele e estar cuidando para que toda atitude que você tiver que adotar
ela esteja em absoluta condição de alinhamento com aquilo que Deus tem desejado para a sua vida, para a vida da sua família. Você precisa disso, porque senão você não terá o cuidado que você precisa ter de Deus, você poderá viver uma vida de confusão e você poderá estar confundindo tudo, tirando da sua família a segurança que ela precisa. Que Deus o abençoe e lhe dê visão espiritual, coragem, determinação para ter a atitude correta e manter a sua família em absoluta segurança. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.